Então, esse é o nosso exercício aí. O exemplo 1. Considere, portanto, o sistema hipotético no qual se deseja avaliar a perda de carga. Aqui, nesse exercício, novamente, a gente vai fazer um exemplo calculando uma perda de carga distribuída, né? E no próximo exemplo, a gente vai calcular a perda de carga, no caso, localizada. Então, diferenciem bem essa nomenclatura, né? Então, quando eu falo distribuída, é ao longo de um escoamento, uma tubulação, sem acessórios, né? E quando eu falo perda de carga localizada, estou falando de perda de cargas que acontece em válvulas, em encurtamentos, em alongamentos da tubulação, em curvas. Então, ok, continuando aqui, né? Considere, portanto, o sistema hipotético no qual se deseja avaliar a perda de carga em um tubo de aço de 3 metros de comprimento e diâmetro interno igual a 50 milímetros. A rugosidade relativa, então, ele já está dando a rugosidade relativa, que é o quê? A rugosidade do material dividida pelo diâmetro dele, que é 0,009, no qual escoa etanol líquido a 20 metros cúbicos por hora e 27 graus Celsius. A massa específica do etanol é 0,787 gramas por centímetro cúbico. A viscosidade do etanol pode ser estimada por meio de da seguinte correlação. Então, está aqui a correlação aqui embaixo. É possível que ela dê um pouquinho só de trabalho para a gente calcular, não muito, né? Nada que você não consiga resolver com uma calculadora ou colocando isso numa planilha do Excel. Aí em que a viscosidade dinâmica ela está em centipoise, né? A temperatura do líquido está em Kelvin. Aí utilize a figura 2.1, que foi uma das figuras que eu coloquei para vocês aqui, para obter o valor de Fanny, o que eu coloquei na aula passada, que era aquele diagrama, no caso, o diagrama que eu consulto o valor de Fanny. Verifique a possibilidade de utilizar para esse exemplo as correlações apresentadas no quadro 2.1. Essas correlações, elas trazem equações para calcular o fator de Fanny. Eu não vou usar nenhuma dessas correlações que ele está sugerindo, porque eu já posso dizer que elas não são adequadas, né, para o problema em questão. Eu vou usar uma outra correlação aqui, depois que a gente fizer esse exemplo. Então, eu vou usar uma outra correlação que, de fato, serve para esse exemplo em específico, no caso, a equação de Colebrook-White. E vamos resolver esse problema. Primeiro, a gente vai começar calculando essa viscosidade aí, né? Então, vamos lá. Ok. Tem que ver se eu consigo apagar isso aqui agora, né? Ok, que bom. Então, vamos lá para o exemplo 1. Então, no exemplo 1, eu tenho essa correlação aqui que ele me deu para calcular a viscosidade. Deixa eu diferenciar isso aqui bem, viscosidade assim, tá? E... ok. Então, como eu falei, dá para resolver isso aqui na calculadora de forma bem simples. Vocês podem também colocar numa planilha do Excel. A ideia é que você se habitue, né? Pelo menos que eu tento com o uso de softwares. Mas eu não fiz essa equação específica no Excel porque eu acho ela muito simples para resolver. Que é um T, vamos supor, mais eu coloquei esse F aqui, e é muito importante falar isso. Lá eu coloquei ele representando o coeficiente de dissipação viscosa de Moody, que a gente chama. Que, na verdade, nos livros, e lá na nossa referência, uma das nossas referências, o Marco Aurélio Cremasco, ele representa por isso aqui. Alguns livros podem chamar disso também, enfim. Isso aqui é o coeficiente. Lá na aula passada, eu escrevi ele como F, né? O que confunde, de certa forma. Então, é por isso que é necessário diferenciar isso. Muitos livros são de coeficiente de Moody. Só que, para usar essa fórmula aqui, esse F aqui precisa ser o coeficiente de atrito de Fanny. E o coeficiente de atrito de Fanny, ele é 4 vezes menor
do que esse coeficiente. Então, eu posso muito bem calcular esse coeficiente aqui e dividir por 4, que eu tenho o fator de Fanning. Quando vocês usarem a tabela, olhem do lado lá da tabela, lá, o que exatamente vocês estão consultando lá, para não ter o risco de errar. Então, esse é o fator de atrito de Fanning que a gente precisa. Então, ok. Esclarecido isso aqui, a gente pode continuar os cálculos. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos lá para os dados da questão, né? Então, ele me deu a vazão. A vazão que é 20 metros cúbicos por hora. Eu vou precisar da velocidade. A velocidade é a vazão sobre a área. E eu preciso, então, calcular a área. Aí, como eu disse, agora não precisa ficar convertendo a vazão também. Né? Dá para calcular a velocidade em metros por segundo. Tá? Vou ter que converter de qualquer forma, centímetros. Então, a minha vazão, que é 20, está aqui a vazão. Tá? A velocidade, perdão, velocidade. A velocidade que é vazão dividido por área. E a minha vazão é 20 metros cúbicos por hora, né? Dividido por 0,096 metros quadrados. Aí a minha velocidade vai dar em metros por hora. Então, isso aqui vai ser 185,89 metros por hora. Convertendo isso aqui para centímetros, né? Então, 100 centímetros tem 1 metro. E 1 hora tem 3.600 segundos. Vou apagar isso aqui. No final das contas, eu tive que converter de qualquer forma. Estava tentando evitar muito trabalho, mas é inevitável essas conversões aí. E, ok, eu calculei a velocidade, agora eu tenho que calcular a viscosidade também. Todo esse termo aqui, eu vou precisar elevar isso aqui à base neperiana. Então, enfim, eu já conferi o meu, então eu acredito que esse está correto. Então, com o valor da viscosidade, a gente pode calcular Reynolds. Calculando Reynolds, já tem como saber se o escoamento é laminar ou turbulento. E sabendo disso, a gente vai também descobrir que fórmula a gente vai ter que usar. Então, esse aqui é o meu valor de Reynolds. Vou colocar aqui, então, isso aqui é ρ, velocidade, e aqui é o diâmetro, dividido pela viscosidade. Então, meu Reynolds vai ser 1 vezes 10 à quinta. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho Reynolds e eu tenho, no caso, a minha rugosidade relativa, que é isso aqui, né? Eu tenho esses dois valores e eu tenho que ir lá no diagrama lá, no caso, no meu diagrama e consultar o valor do coeficiente de dissipação viscosa, ou coeficiente de Fanning, né? Então, deixa eu apagar isso aqui e mostrar para vocês. Eu vou preservar esses dois valores aí
no caso de Reynolds, e da rugosidade relativa, deixa eu pegar os dois aqui. O valor da rugosidade relativa, o problema deu aí no início, né? O valor é de 0,09, se não me engano. Rapidinho, deixa eu consultar aqui. Eu acho que é isso, 0,09. Então vamos colocar o valor aqui. Isso, 0,009. Seria esse o valor, né? Então é 0,009. Ele é um adimensional porque ele é a rugosidade específica, no caso do material, dividido pelo diâmetro, e ambos são dados em metros. Então, em metros ou centímetros, em unidades de espaço, né? Então, é por isso que ele é um adimensional. E eu preciso basicamente desses dois valores. Então, o meu fator de Fanning aqui, ele é uma função desses dois valores, de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, tendo esses dois valores, eu vou consultar no nosso diagrama lá. Deixa eu colocar o diagrama aqui para a gente poder consultar. Eu mostrei um exemplo semelhante a esse na aula passada. Então, está aqui. Meu Reynolds, que é 1,1, não é isso? Na verdade, deu vou ver o valor aqui que deu. O nosso Reynolds foi de 1,1 vezes 10 à quinta, né? O Reynolds deu 1,1 vezes 10 à quinta. Isso aí é regime turbulento, com certeza, né? E a nossa rugosidade, que é 0,0009. Então, esses valores de Reynolds, no caso, a gente vai encontrar aqui nesse eixo aqui. Então, aqui seria mais ou menos onde eu encontro o valor de Reynolds. Observe quando vocês forem procurar isso aqui com o auxílio de uma régua, no caso, isso não vai ficar assim tão preciso, né? E o meu valor da rugosidade é 0,0009, né? Então, dá mais ou menos, deixa eu ver, esse meu 0,009 aí, vou aproximar para 0,01 aqui. Então, seria essa curva aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Então, mais ou menos aqui. Perdão, aqui em cima, né? Já que eu vou aproximar para 0,01, né? Eu já fiz uma aproximação, vocês percebam que eu estou riscando aqui a curva que eu estou pressionando, né? Vocês percebam que não vai ficar assim tão preciso, né? Ainda mais ou menos na metade aqui, ó, ficou muito torto, né? Mas enfim, pessoal, com o auxílio de uma régua, vocês podem conferir esse valor, dá perto disso aqui, 0,0055, mais ou menos isso aí. Então tá, pessoal, deve estar aparecendo agora para vocês uma planilha, espero que sim, né? Não tem como avisar que não está aparecendo. É uma planilha do Excel, e observem aqui, eu vou estimar esse fator de atrito que a gente vai calcular aqui, nessa célula, na célula Q13, né? Eu vou calcular esse fator de atrito aqui, e eu vou calcular a perda de carga aqui nessa célula. Eu já vou mostrar para vocês como, né? E vocês observaram que aqui, nessa equação, tem esse lambda aqui, né? Esse lambda aí é o fator de Moody, que eu falei para vocês, que se diferencia do fator, no caso de Darcy, perdão, do fator de Fanning.
ele se diferencia no fator de Fanning por um fator aí de ser 4 vezes maior do que o fator de Fanning. Isso aí tá ligado à forma como ele é calculado, usando um diâmetro diferente, né, que o fator de Fanning utiliza. E o que eu vou fazer, pessoal, para calcular isso aí? Na aula passada eu fiz algumas considerações sobre essa equação aqui, que lembrando, novamente, eu estou calculando o fator de Moody. Para que eu obtenha o fator de Fanning, eu tenho que dividir esse valor, o fator de coeficiente de dissipação de Moody, por 4. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 4, porque o fator de Fanning, no caso, é 4 vezes menor. Então, ok. Vamos voltar para a equação aqui. E vocês observaram que essa equação aqui ela tem um termo implícito que eu não tenho como isolar esse termo aí. Então, a única forma que eu tenho de resolver isso aí é numericamente. Mas, para resolver numericamente, olha aqui o artifício que eu utilizei. Então, eu passo esse termo para o outro lado da equação e eu crio uma função aqui. Uma função desse coeficiente. E eu vou encontrar esse valor para qual essa função é zero. Deixa eu colocar o nosso quadro aqui rapidinho para me explicar, tentar deixar um pouco mais claro o que eu estou fazendo aqui. Vou voltar lá para o quadro. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, tentar ser mais claro, para mostrar o que eu estou tentando fazer. Então, a equação, ela é essa aqui. Então, aula passada eu chamei isso aqui de f, né? E, desculpe, confunde muito quando a gente faz isso, né? Colocam uma mesma variável, a mesma letra para descrever coisas diferentes. Então, isso é realmente muito confuso. Espero que tenha esclarecido mais isso hoje. Então, a equação é essa aqui. 2,51 Reynolds vezes raiz do coeficiente de dissipação. O que eu vou fazer aqui? Vou reescrever ela. Vou escrever ela dessa forma. Vou passar esse termo para o outro lado. Vou passar esse termo aqui para o outro lado. Vai ficar assim. 1 mais raiz do coeficiente, sobre a raiz do coeficiente de dissipação, mais 2 log de todo esse termo aqui. Como eu passei o termo para o outro lado da equação, eu posso igualar tudo isso aqui a zero. Então tá. Do que isso me serve? Serve da seguinte forma. Eu posso dizer o seguinte. Posso dizer que toda essa expressão aqui é uma função, né? Posso chamar tudo isso aqui de uma função, f de lambda, né? E lá no Excel eu chamo isso aqui de gama. E essa minha função, eu vou querer saber para qual valor de lambda aqui, do coeficiente de dissipação viscosa, tudo isso aqui é igual a zero. Então, agora acredito que ficou mais claro o que eu queria dizer. Então, vamos voltar lá para a nossa planilha. Voltando lá para a planilha. Aqui. Então, voltando aí para a nossa planilha, eu vou escrever isso aí nessas células do Excel. Aí. Então, vamos lá. Primeira equação que eu vou escrever, lembrando que eu só mudei de F aqui para gama, tá? Então, é melhor que vocês olhem para cá, aqui em cima, onde eu vou escrever a célula. Fica mais fácil de acompanhar o que eu estou fazendo. Então,
eu coloco o sinal de igual para começar a escrever a minha função aí. Eu vou escrever, abrindo. Eu vou abrindo os parênteses aqui. Aqui dentro desse parênteses eu vou colocar 1 sobre raiz, né? Do coeficiente de dissipação. Então, 1 sobre raiz. Vou colocar mais um parênteses aqui. Raiz de esse meu lambda aí. Já tem um valor aqui. Meu lambda aqui não deveria ter. Deixa eu apagar aqui, desculpa, porque eu tinha feito antes aqui. Aí ficou aqui ainda calculado. Olha, os outros valores aqui, eu já deixei preenchido, mas, enfim, é coisa que a gente já calculou. Reynolds, eu fiz uma fórmula também de calcular Reynolds. Os outros eu não precisei fazer. Então, vamos voltar para fazer o que eu estava fazendo antes. Então, aqui eu abro um parênteses, mais 1 sobre raiz quadrada, né? No caso, o meu lambda aqui não tem nenhum valor aí, mas depois eu acrescento um valor para começar o cálculo, né? Essa célula é O13, né? Aqui, O13, eu tenho que fechar mais um parênteses aqui. Então, agora está correto. O mais aqui tem um 2 na frente, né? 2 vezes log na base 10. Coloco logo log na base 10, porque, enfim, já preciso, de outra forma, ficaria um pouquinho mais chato escrever isso. Log na base 10, então, não economizo em parênteses quando estou fazendo essas fórmulas. Acho que organiza mais, né? A chance de errar é menor também. Então, a minha rugosidade relativa, que é 0,09, que eu não preciso digitar o valor, eu preciso colocar o nome da célula. N13, no caso. Aí, selecionei a célula. Dividido por 3,7. Só dá um pouquinho só de trabalho para escrever essas células, essas fórmulas, mas lembre que vocês só vão precisar fazer isso uma vez. Depois que vocês fizerem a fórmula, vocês podem mudar os valores quando precisarem recalcular. Enfim, é muito prático. 2,51 dividido por Reynolds. Reynolds é a célula, caso o que? L13, né? Vezes raiz, né? Raiz, lambda, no caso. Lambda é O. Isso. Acredito que está tudo ok. Eu posso executar aqui. Faz um barulho horrível. Tem alguma coisa aqui na forma, deixa eu ver. Não, tá ok. Eu só preciso colocar um valor aqui para essa célula para fazer um cálculo. Que, óbvio, não está correto o cálculo, né? É só um valor inicial, um chute, vamos dizer assim. Um chute, eu comecei com 1. Só que eu não vou ficar substituindo valores aí. A intenção é que isso aqui dê 0. Eu não vou ficar substituindo valores até isso aí dar 0, porque eu teria que ter uma paciência bem grande para ficar testando valores aí, até encontrar que valor, para qual valor de lambda essa função é 0. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma ferramenta aqui, que é o atingir metas. Então, eu vou lá em dados, testes de hipótese, atingir metas. Então, como é que funciona essa ferramenta? O que eu quero é encontrar para qual valor de lambda essa função é 0. Então, caiu bem em cima dela aí, né? P13, definir célula.
Aí o atinge meta está perguntando para qual valor? Para zero. E ele pergunta, alternando que célula? Eu quero alternar a lambda, no caso, né, para ver para qual valor de lambda esse valor dessa função vai dar zero. Então, alternando a célula, no caso O13, né? Então, vamos pedir para ele calcular. Então, o valor não deu zero, mas deu um número pequeno, né? Tá, não está um valor tão bom assim. Então, para calcular o fator de Fanny, a gente tem que dividir isso aqui por 4. Observe que o valor ele não deu tão perto daquele que a gente calculou lá no gráfico, porque eu falei que aquilo não estava muito preciso, né? Então, deu 0,048. Então, vamos calcular agora a nossa perda de carga. E a perda de carga, vocês sabem como escrevem a fórmula, vocês podem conferir aí nas anotações de vocês, aqui eu acabei de colocar, na verdade, né? Que eu não sei se eu coloquei tá, depois eu coloco aqui no quadro. Primeiro vamos colocar aqui, vai ficar 2. É melhor colocar logo no quadro a fórmula que eu estou usando, já que aula passada eu não coloquei a fórmula usando o fator de Moody. Deixa eu colocar, vamos voltar lá para o quadro rapidinho, só para me escrever essa fórmula aí, que eu esqueci de colocar aí. Então aqui, pessoal, vamos colocar a fórmula, né? Que fórmula exatamente eu estou falando? É essa fórmula aqui. H, no caso, que é igual a 2 vezes F. Tendo que D é o diâmetro, G é a gravidade, L é o comprimento, I é a velocidade e F é o fator, no caso, de Fanny, que a gente vai calcular agora. Vamos voltar lá para a planilha. Vou colocar a planilha, senão vocês não vão ver. Ok? Está aí a planilha para vocês, pessoal. Calculei aqui o fator de Fanny, né? Que eu dividi o fator de Moody, no caso, dividido por o fator de dissipação de Moody dividido por 4, encontrei o fator de Fanny. É 4 vezes mesmo. Então vamos escrever aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, que é 2 vezes esse fator, e deixa eu ver o que mais, 2 vezes o comprimento. Onde está o comprimento? Está aqui. Vezes a velocidade ao quadrado. E tá, a velocidade está aqui. E deixa eu ver. Já coloquei a velocidade ao quadrado. Tá, agora eu tenho que dividir pelo diâmetro vezes a gravidade. Então, tá aí. 46,82 centímetros. Essa é a nossa perda de carga aí. No caso, distribuída, né? Então, essa é a perda de carga distribuída usando o Excel. Então, pessoal, vamos fazer um outro exercício agora para calcular as nossas perdas em acessórios, no caso. Então, vamos voltar para o nosso quadro lá. Então, aconselho que quando vocês estiverem acompanhando essa aula, vocês façam uso aí do Excel e fiquem testando a fórmula, né? Então, ok, deixa eu apagar essa fórmula aqui, vamos resolver mais um problema. Então, deixa eu pegar o comando aqui da nossa questão. Então,
considere o enunciado do exemplo 1, que foi o exemplo que a gente acabou de fazer, né? Faltou a figura, deixa eu pegar a figura aqui. Eu modifiquei esses exemplos lá do Marco Aurélio Cremasco, que é a nossa referência. Então, considere o enunciado do exemplo 1, supondo a tubulação esquematizada na figura 2.5 aqui embaixo. Sabendo que a válvula de retenção na vertical é do tipo portinhola, né? E a válvula de regulagem é do tipo globo, assume-se que os diâmetros nominais dos acessórios são iguais ao do tubo, presente no exercício anterior. Os comprimentos dos trechos retilíneos são iguais a L1 igual a L2, 60 centímetros, L3 igual a L5, 70 centímetros, e L4, 300 centímetros. Não sei se dá para ver aí, mas L1 é aqui, L2 aqui, tá? E assim sucessivamente, L4 aqui e L5. E aqui estão todos os outros acessórios aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, para calcular o exemplo 2? Então, óbvio, já tenho esses valores aí, no caso dos coeficientes de perda de carga, desses elementos. Só ver a tabela aqui rapidinho. Nossas tabelas, elas se encontram lá na nossa referência no Marco Aurélio Cremasco. Aqui, os valores estão aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, para calcular... Não sei como apagar agora. Ah, tá. Não vai apagar. Eu não sei o que está acontecendo hoje. E eu não sei se vai sair na gravação, porque toda vez que eu peço para, vamos dizer, um quadro, toda vez que eu peço uma tela nova aqui, faz um barulho horrível aqui. Espero que não saia na gravação. Não. Então, deixa eu colocar aqui. No exemplo 2, a gente vai usar essa fórmula aqui também para calcular perdas distribuídas, ou perdas localizadas, ou perdas em acidentes, ou em acessórios, todas essas nomenclaturas a gente está falando da mesma coisa. A única coisa que a gente vai substituir esse L aqui, quem é esse L? É a soma do comprimento dos tubos retos mais o comprimento equivalente dos acessórios. Então, cada acessório tem um comprimento equivalente, uma daquelas tabelas que eu mostrei para vocês. Então, primeiro, os retos, os tubos retos, eles são mais fáceis, né? No próprio problema eu já consigo ver, L1 e L2 são igual a 60 centímetros. No caso, L3 e L5 são iguais a 70 centímetros. E L4 é igual a 300 centímetros. Então, o que eu faço aqui? Eu vou somar o comprimento dos tubos retos, que é L1 mais L2 mais L3 mais L4 mais L5 também, né? Isso aqui vai dar igual a 560 centímetros. Tá. Então, agora eu preciso calcular os comprimentos equivalentes. Aí, os comprimentos equivalentes, eu preciso ir consultar lá na figura 2.5 da nossa referência. E lá tem o seguinte. Tem, no caso, a válvula globo, né? Eu estou desenhando bem torto aqui.
que o comprimento equivalente dela é 6,4 metros. Isso aqui. Aqui que é a válvula Globo. Então, o comprimento da válvula Globo é 17,4 metros. O comprimento do crivo, então, na verdade, esses são os comprimentos equivalentes, né? O que equivale a cada perda aí nesses acessórios em termos de comprimento. Então, aqui 14 metros. Vocês podem estar observando aí que os valores são aqui em centímetros e aqui em metros, né? Por quê? Porque perdas em acessórios, se tiver muito acessório, geralmente são mais significativas, né? Os valores significativos no sentido de os valores serem maiores. Então, nesse cotovelo aqui, 1,7 metros, e o outro só muda a direção aqui no caso, mas é a mesma peça, então também é 1,7 metros. Então agora eu tenho que somar esses comprimentos equivalentes de cada acessório. Então, a somatória do comprimento equivalente de cada acessório, 6,4 mais 17,4 mais 14 mais 1,7 mais 1,7. Então, a somatória dos comprimentos equivalentes totais, isso aqui vai dar 41,2 metros em centímetros, 4.120 centímetros. Então, tá ok. Então, agora, o que eu faço? Eu faço essa somatória aqui, né? Somatória dos comprimentos dos tubos retos mais os acessórios. Deixa eu apagar essa aqui. Então, apagando essa parte aqui. Então, vai ficar assim a minha somatória. Então, meu comprimento total é a somatória dos comprimentos retos, que é 560 centímetros, mais o comprimento equivalente dos acessórios, que é 4.120. Então, isso aqui vai dar 4.680 centímetros. Então tá, a minha perda, carga vai ser, estou usando o fator de, o fator de fanho aqui. O fator de fanho que deu no exemplo passado foi 0, deixa eu olhar aqui na planilha rapidinho, 0,0048, tá? 0,0048. Eu não estou usando aquele lá do diagrama lá, porque eu acho que esse aqui está mais preciso, tá? Então, a velocidade é 282,94 quadrado, vezes o comprimento, que é 4.680, dividido pela gravidade em centímetros, tudo está em unidade de centímetros aqui, tá, pessoal? Aqui centímetros por segundo ao quadrado. Então, deixa eu calcular esse valor aqui, porque eu não calculei ele. Então, você vai ser encontrado em centímetros, ó. Um momento bom para o período da minha calculadora ficar fraca. Então, vamos lá, 2 vezes 0,0048 vezes 282,94 quadrado vezes 4.680 dividido por 981 por 5 também. Então, meu valor vai ser 783,27 centímetros. Isso aqui, em metros, vai ser 7,33 metros. Então, tá, pessoal, esse aí é a nossa perda total
incluindo as perdas distribuídas e perdas em acessórios também. Então, não usei um exemplo específico só para calcular perdas em acessórios, porque uma tubulação não tem só acessório, né? Ela tem uma parte reta, como vocês viram, eu mostrei aquela tubulação. Então, ela tem uma parte reta, ela tem, em algum momento eu vou precisar colocar uma válvula para fechar, eu vou precisar fazer uma curva nessa tubulação, posso fazer um alongamento no diâmetro dessa tubulação, e tudo isso vai acrescentar perdas por acidentes, ou perdas em acessórios. E somando tudo isso, aí a gente tem as perdas de energia, que são as perdas de cargas, no geral, eu tenho o quê? 2 tipos, como eu disse para vocês. As perdas distribuídas e as perdas localizadas, ou perdas por acessórios também. Então, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, pessoal. Então, eu resolvi, como eu tinha falado para vocês, o exemplo no Excel, e a gente fica por aqui. Vocês tentem depois fazer esse exemplo também no Excel, conferir esses valores, é muito importante, por mais que eu use toda a atenção aqui para produzir um material que eu acho que é bom para vocês, eu ainda recomendo sempre que vocês consultem as nossas referências, isso é muito importante também, pessoal. Então, pessoal, a gente fica por aqui, eu vou encerrar a gravação, e me avisem sobre qualquer problema, eu vou disponibilizar o link para vocês, me avisem sobre qualquer problema com a gravação. E, por favor, fiquem de olho lá no Siga para checar a nossa atividade que eu vou postar. Então, se cuidem, pessoal. Até a próxima aula.